Existe um momento na vida em que você olha ao redor e percebe que quase todo mundo está correndo, mas pouquíssima gente está avançando. É como se a humanidade estivesse presa em uma esteira infinita. Muito movimento, muito barulho, muito "estou tentando" e quase nenhum resultado real. E é exatamente aqui que começa a verdade que ninguém te conta. Porque sim, existe uma fenda, silenciosa, quase impossível de notar, que separa quem vive repetindo o mesmo ciclo de quem finalmente rompe a camada invisível da estagnação. E essa fenda não tem nada a ver com talento, QI, oportunidades, dinheiro, aparência ou sorte. Ela tem a ver com algo muito mais profundo, muito mais desconfortável, e por isso quase ninguém fala dela. A verdade é que avançar na vida exige uma morte. Morte de crenças, de versões antigas, de apegos emocionais, de narrativas que você usa para se proteger do mundo e de você mesmo. E é justamente por isso que avançar dói. Não é porque o caminho é difícil, é porque ele exige que você se torne alguém que você ainda não sabe ser. Quando você vê alguém prosperando, crescendo, evoluindo, mudando de patamar, você enxerga só o brilho, o resultado, o "deu certo". Mas o que você não vê, porque quase ninguém mostra, é a travessia interna que essa pessoa precisou enfrentar. Uma travessia feita de fricção, rupturas, escolhas que ninguém aplaude, disciplina que ninguém vê, decisões que ninguém entende. Avançar é solitário. E essa é uma das realidades mais escondidas da vida adulta. Você não avança quando a vida melhora. Você avança quando você muda. E mudar é quase sempre uma guerra silenciosa. A maioria das pessoas quer mudança, mas quer continuar sentindo conforto. Quer crescimento, mas quer manter as mesmas emoções habituais. Quer prosperidade, mas não quer enfrentar as sombras internas que sabotam a própria rota. E é por isso que o mundo está cheio de sonhos, mas vazio de transformações reais. Ninguém te conta isso porque essa verdade não vende. Ela não é bonita, não é glamurosa, não é instagramável. Ela mexe onde dói. Ela exige responsabilidade. Ela pede coragem. A coragem crua de admitir que o maior inimigo não está no governo, nos pais, no ex, no mercado, na falta de oportunidade, no algoritmo ou na economia. O maior inimigo mora dentro. É o velho eu. É você tentando avançar carregando versões antigas que já não servem mais. Cada pessoa que avança na vida fez uma escolha que quase ninguém faz. A escolha de se enfrentar. Porque não existe avanço externo sem revolução interna. Nenhum. Nunca. E é por isso que você vê tanta gente começando projetos e desistindo, tantas pessoas fazendo planos e nunca executando, tanta gente estudando desenvolvimento pessoal sem mudar nada, tanta gente que sabe tudo sobre finanças, produtividade, propósito, fé, mas não vive nada disso na prática. A mente quer avançar, o corpo quer avançar, o espírito quer avançar, mas o emocional está preso. E enquanto o emocional não é reconfigurado, nada na vida muda de verdade. Aqui entra outra verdade que ninguém te conta. Avançar não é natural. Avançar é antinatural. O natural é sobreviver, não evoluir. O natural é repetir padrões. O natural é buscar conforto, não crescimento. O natural é proteger o ego, não expandi-lo. O natural é evitar dor, não atravessá-la. O ser humano foi biologicamente projetado para manter tudo igual. Então, quando você tenta avançar, você não está lutando contra o mundo. Você está lutando contra o seu próprio sistema operacional interno. E essa luta é tão intensa que para muitos é mais fácil desistir do sonho do que abandonar o velho eu. Mais fácil abandonar um projeto do que enfrentar o desconforto emocional da disciplina. Mais fácil inventar uma justificativa do que romper um padrão. E aqui vai o ponto que quase ninguém verbaliza. A vida premia quem atravessa o desconforto, que a maioria foge.
A vida não responde a intenções, ela responde a transformações. A vida não muda porque você quer. Ela muda quando você se torna o tipo de pessoa que constrói a vida que deseja. E isso, Fê, isso é tão profundo que quando realmente cai dentro da sua consciência, você nunca mais enxerga avanço como técnica, ferramenta ou método. Você passa a enxergar avanço como um colapso interno que abre espaço para uma nova versão nascer. Por isso, o processo é lento, por isso é confuso, por isso é emocionalmente exaustivo. Ninguém te avisa que antes de avançar, você vai se sentir perdida. Antes de se encontrar, você vai se despedaçar. Antes de expandir, você vai se esvaziar. Antes de crescer, você vai se sentir pequena. Antes de ser forte, você vai precisar admitir fragilidades que você escondeu por anos. Não porque você é fraca, mas porque é assim que a metamorfose funciona. A lagarta não vira borboleta aprimorando suas habilidades. Ela literalmente se desfaz. Ela se liquefaz inteira. Destrói sua própria estrutura para permitir que outra forma possa existir. Transformação não é polimento, é substituição. E a vida humana funciona da mesma maneira. A verdade que ninguém te conta sobre avançar na vida é que você não avança carregando quem você era. Você avança quando você permite que partes suas morram, para que partes melhores possam nascer. E aqui começa de verdade a jornada que transforma destinos. Existe um ponto da vida em que você percebe que avançar não é sobre fazer coisas. É sobre deixar de fazer as coisas que te mantêm pequena. Mas ninguém fala sobre isso, porque essa é a parte menos glamurosa da evolução. Todo mundo gosta do discurso do agir, do conquistar, do fazer acontecer. Mas poucas pessoas encaram a verdade mais crua. Você avança quando abandona as suas amarras internas, não quando adiciona mais tarefas à lista. E essas amarras são invisíveis. Vivem camufladas como hábitos, crenças, emoções, dores não resolvidas, ciclos emocionais viciantes, histórias que você aprendeu a repetir. E porque elas vivem escondidas, você acredita que o problema está fora, o que não está. A coisa mais difícil de aceitar é que o que te impede está dentro. E esse é o tipo de verdade que reorganiza a consciência. Porque se o que te trava está dentro, então para avançar, você vai precisar entrar. Mesmo que entrar signifique revisitar dores que você tentou enterrar. Mesmo que entrar signifique confrontar aquilo que você sempre evitou sentir. Mesmo que entrar te obrigue a mexer em estruturas que, por mais limitantes que fossem, te davam uma sensação de segurança. E é por isso que muitas pessoas preferem estacionar. A estagnação, por mais triste que seja, tem uma vantagem. Ela é familiar. E o ser humano é viciado no familiar. A verdade é que avançar exige que você desaprenda. E desaprender dói mais do que aprender. Aprender expande. Desaprender desmonta. Você não cresce acumulando respostas. Você cresce questionando as que te trouxeram até aqui. E esse processo é silencioso, é íntimo, é desconfortável, é emocionalmente exigente. É como se você tivesse que descer ao porão da própria mente para encontrar as caixas que você mesma empurrou para o fundo. Caixas com emoções que você não quis sentir, com situações que você não quis revisitar, com lembranças que você não quis olhar de frente. Mas é ali, nesse porão, que a vida decidiu esconder o poder que você tanto procura. Porque não existe avanço sem resgate interno. E ninguém te conta isso, porque não é fácil vender a ideia de que antes de avançar, você vai precisar entrar em contato com o que te machucou. E pior, com o que você fez consigo mesma ao longo dos anos. E existe outra verdade ainda mais indigesta. Você avança na mesma proporção que suporta a dor de se responsabilizar pela própria vida. Responsabilidade é algo pesado. Não porque você faz tudo errado, mas porque ela arranca de você
o conforto de culpar o mundo. Ela esfrega no seu rosto a realidade. Se a vida não está andando, você vai precisar ajustar algo que só você pode ajustar. E isso pode ser doloroso demais. Às vezes, a vida trava porque você está insistindo em um caminho que já morreu. Ou porque você está tentando caber em um ambiente que nunca foi seu. Ou porque você está repetindo uma versão sua que já não combina com os seus sonhos. Ou porque você está vivendo para agradar pessoas que nem estarão presentes quando você finalmente alcançar o que busca. E admitir isso é doloroso, mas é libertador, porque toda verdade que dói é uma porta. E existe mais. Avançar exige que você se torne alguém emocionalmente mais sofisticada do que você sempre foi. A maioria das pessoas não avança porque confunde emoção com direção. Elas acreditam que precisam sentir motivação para agir. Precisam sentir coragem para começar. Precisam sentir clareza para decidir. Mas o mundo interno funciona ao contrário. A ação cria a motivação. A decisão cria a coragem. A caminhada cria a clareza. Esse é um dos segredos mais mal compreendidos da vida. Você não espera a emoção certa para avançar. Você avança e a emoção certa surge depois. É por isso que tanta gente fica presa. Está esperando se sentir pronta para uma jornada que só começa depois do primeiro passo. E ninguém te conta isso porque é mais gostoso acreditar na fantasia de que um dia você vai acordar no clima, na vibe, no momento perfeito, na energia ideal. Esse dia nunca chega. Você cria esse dia. E aqui está outra verdade escondida. A vida não te recompensa por desejar. A vida te recompensa por se tornar. Desejar mudança é fácil. Se tornar a pessoa capaz de sustentar essa mudança, isso é raro. E é raro porque exige uma reconfiguração interna profunda. Sabe aquela versão de você que sempre diz, não consigo? Ela vai precisar morrer. Sabe aquela versão que espera validação externa? Vai precisar morrer. Sabe aquela versão que paralisa diante do medo? Vai precisar morrer. Sabe aquela versão que se encolhe para não incomodar? Vai precisar morrer. Não é poético, é anatômico. A velha estrutura não sustenta a nova vida. Existe também outra verdade que quase ninguém quer ouvir. Você avança quando para de negociar consigo mesma. As pessoas avançam no mundo, mas continuam estagnadas por dentro, porque vivem fazendo acordos com as próprias limitações. Só hoje eu não vou fazer. Depois eu compenso. Não é tão importante assim. Eu mereço uma pausa. E esses microacordos parecem inocentes, mas são corrosivos. Eles te afastam de quem você quer ser e te mantêm refém de quem você sempre foi. A disciplina não é dura. Duro é o preço da indisciplina. E ninguém te conta isso porque o mundo hoje é uma fábrica de gratificação imediata, uma fábrica de dopamina rápida, resultados rápidos, distrações rápidas, uma fábrica de atalhos. Mas avanço não é um atalho. Avanço é uma arquitetura interna construída tijolo por tijolo. E talvez essa seja a parte menos falada e mais verdadeira sobre avançar na vida. Avançar é emocionalmente cansativo. Sim, é, porque você está se desconectando de camadas antigas do seu eu. E isso drena energia. Isso gera confusão. Isso cria uma sensação de não sei onde estou. É como se você estivesse em uma ponte entre o velho e o novo, sem chão firme em nenhum dos lados. Ninguém te conta que o avanço tem um período de terra de ninguém, uma fase em que você não é mais quem você era, mas ainda não se tornou quem você vai ser. Essa fase é estranha, é densa, é emocionalmente turbulenta, mas é sagrada, porque é exatamente nela que o novo eu começa a respirar. Existe um território dentro de você que quase ninguém visita.
Um território onde ficam guardadas as intenções verdadeiras, os medos verdadeiros, os limites verdadeiros e, principalmente, as contradições internas que você prefere não encarar. E é nesse território que o avanço realmente é decidido. Ninguém te conta isso, mas 90% do seu avanço não acontece no mundo físico. Acontece no mundo emocional. Porque a parte difícil nunca foi fazer. A parte difícil sempre foi lidar com o que você sente enquanto faz. É fácil ser disciplinada quando tudo está leve. Difícil é ser disciplinada quando a mente grita para você desistir. É fácil ter fé quando tudo está dando certo. Difícil é ter fé quando tudo parece andar para trás. É fácil manter o foco quando a vida está organizada. Difícil é manter o foco quando o mundo emocional está em caos. É fácil acreditar em si quando alguém te valida. Difícil é acreditar em si quando você está caminhando sozinha. E é aqui que a maioria trava, porque ninguém te prepara para o fato de que todo avanço tem um preço emocional. E não é um preço simbólico, é um preço real, sentido no corpo, no peito, na respiração, na energia, na consciência. Esse preço se chama autorregulação emocional. A habilidade que separa quem sonha de quem constrói. A verdade que quase ninguém percebe é que você já sabe fazer muita coisa. Você sabe trabalhar, você sabe pesquisar, você sabe tentar, você sabe aprender, você sabe executar. O problema nunca foi falta de conhecimento. O problema é que você está lutando com emoções que não foram treinadas para sustentar o novo nível que você deseja. E isso é tão profundo que, se você entender isso de verdade, sua vida muda de eixo. Porque quando você cresce externamente mais rápido do que cresce internamente, você implode. Quando você pega responsabilidades que sua maturidade emocional ainda não sustenta, você desaba. Quando você tenta viver uma vida grande com uma estrutura emocional pequena, tudo desmorona. É por isso que pessoas brilhantes travam. Não falta talento, falta maturidade emocional para carregar o tamanho do próprio brilho. E existe outro ponto que faz muita gente desistir. Avançar te obriga a experimentar solidão psicológica. Não é a solidão de estar sem pessoas. É a solidão de estar sem referências. Quando você decide crescer, você perde o privilégio de se encaixar nas conversas comuns. Você deixa de caber nas rodas onde antes se acomodava. Você passa a ver o mundo por um prisma que pouca gente compreende. E essa sensação de ninguém me entende não é delírio. É parte da ascensão, porque toda vez que você sobe um degrau interno, você perde uma camada de identificação com quem ficou no degrau anterior. Isso não é arrogância, é fisiologia espiritual. Você está se transformando em alguém que pensa diferente, age diferente, sente diferente. Naturalmente, você vai se desconectar de ambientes que sempre frequentou, de hábitos que sempre repetiu, de pessoas que sempre estiveram ao seu redor. E esse luto é real. É um luto silencioso que ninguém fala sobre. Mas sem ele, não existe avanço. E aqui vem uma verdade que quase ninguém digere. A maior parte do que você precisa abandonar não são pessoas. São versões suas que você desenvolveu para sobreviver. A versão que tenta agradar todo mundo. A versão que se diminui para não ser criticada. A versão que aceita pouco porque tem medo de perder tudo. A versão que coloca limites baixos para não decepcionar ninguém. A versão que finge não querer tanto para não lidar com a possibilidade de falhar. Essas versões um dia foram úteis. Elas te protegeram, elas te mantiveram viva, emocionalmente falando. Mas hoje, elas te sabotam. E aqui entra uma das leis mais duras do avanço. O que te trouxe até aqui não te leva daqui para frente. Essa frase parece bonita no Instagram, mas na vida real ela significa dor, significa transição, significa instabilidade emocional,
significa noites confusas, dias turbulentos, pensamentos contraditórios, porque o velho eu luta pela própria sobrevivência. E existe um componente ainda mais oculto do avanço. O medo do desconhecido não é o medo do novo, é o medo de perder o controle. Avançar na vida te obriga a caminhar sem garantias. E isso aterroriza a mente humana, que precisa constantemente de previsibilidade para se sentir segura. Mas avanço não é previsível. Avanço é selvagem. Avanço é liminar, é fronteira, é terreno virgem. Toda pessoa que avança aprende a desenvolver uma relação íntima com o desconhecido. E isso exige uma coragem que não é barulhenta, é silenciosa. É aquela coragem que ninguém vê, porque acontece na hora em que você decide continuar, mesmo tremendo. Na hora em que você decide dar o passo, mesmo sem certeza. Na hora em que você diz, eu vou, mesmo sem saber como. Essa coragem silenciosa é o maior motor de avanço da sua vida. E ninguém te conta isso porque não é uma coragem glamurosa. É uma coragem privada, uma coragem íntima. Uma coragem que você mesmo pode não reconhecer até que perceba o quanto já caminhou. Mas existe uma verdade ainda mais profunda. Avançar é um ato espiritual. Porque para avançar, você precisa renunciar ao controle absoluto e confiar em algo que ainda não existe no mundo físico, mas já existe energeticamente. Você precisa caminhar com fé, não a fé religiosa necessariamente, mas a fé existencial, a certeza intrínseca de que você está se tornando alguém maior do que as circunstâncias. É uma fé que não grita, é uma fé que sussurra, é a fé que diz continua, não desiste agora, tem algo esperando por você lá na frente. E quando essa fé desperta, você percebe que o avanço nunca foi sobre conquistar coisas. O avanço sempre foi sobre se alinhar à pessoa que você nasceu para ser. Existe um ponto na jornada em que você percebe que não é a vida que te segura, não são as circunstâncias, nem o tempo, nem a falta de oportunidade. O que te prende são estruturas emocionais invisíveis, tão silenciosas que você nem percebe que estão te guiando. Você acredita que está procrastinando porque está cansada, mas no fundo está evitando sentir algo. Acha que está indecisa porque não sabe o que quer, quando na verdade tem medo do que a decisão exige. Acredita que falta clareza, quando o que falta é coragem para admitir uma verdade que já está dentro de você há muito tempo. Quase tudo o que te trava não é lógico, é emocional. E enquanto você tentar resolver com razão algo que nasceu no emocional, nada vai andar. É por isso que tanta gente repete ciclos, não porque é fraca, mas porque está lutando contra mecanismos internos que ela nem sabe que existem. A primeira grande barreira é aquela que ninguém gosta de encarar, a sensação sutil de não merecimento. Você pede coisas grandes para a vida, sonha alto, fala de prosperidade, visualiza abundância, mas no fundo, bem no fundo, existe uma voz escondida dizendo que talvez você não seja tão boa assim, talvez não seja tão capaz, talvez não seja alguém que realmente merece viver algo tão grande. Essa voz não aparece quando você está falando sobre sonhos. Ela aparece quando você vai agir. Ela aparece na hora de se posicionar, de se expor, de cobrar o preço justo, de dizer, eu mereço. E se essa trava interna não for dissolvida, você vai empurrar oportunidades para longe sem perceber, porque a vida não consegue te dar aquilo que você não se permite receber. A segunda barreira é ainda mais traiçoeira, o medo de ultrapassar o tamanho que você conhece. Existe dentro de cada pessoa um limite interno de quanto sucesso, liberdade, abundância e plenitude ela aguenta antes de achar que é demais. Quando as coisas começam a dar certo, quando o fluxo se abre, quando a vida acelera, o cérebro entra em estado de alerta.
Ele interpreta tudo que é novo como risco, mesmo quando é bom. E aí você começa a complicar o simples, começa a enrolar, começa a duvidar, começa a se sabotar. Não porque não quer crescer, mas porque crescer dói. Crescer rompe padrões neurais que foram construídos para te manter no conhecido. E o conhecido é confortável, mesmo quando é limitado. Por isso, toda expansão verdadeira vem acompanhada de desconforto. Para avançar, você precisa atravessar esse limiar interno que separa quem você foi de quem você está se tornando. E quase ninguém atravessa. Não por falta de sonho, mas por falta de preparo emocional para sustentar a expansão. A terceira barreira é a mais profunda de todas: a identidade. Você tenta mudar a vida inteira sem mudar quem você é. Tenta construir uma vida grande com a mentalidade da vida pequena. Tenta prosperar carregando crenças que nasceram da escassez. Tenta crescer emocionalmente com padrões emocionais que só serviram para sobreviver. E esse é o ponto que dói. O comportamento sempre volta para a identidade. Você pode mudar hábitos, pode fazer listas, pode organizar agendas, mas se não mudar a estrutura interna da pessoa que você acredita ser, tudo volta para o lugar de sempre. O seu destino está amarrado à identidade que você repete todos os dias. E enquanto tentar avançar com uma versão sua que não nasceu para carregar o futuro que você sonha, você vai sentir como se estivesse empurrando o mundo com as próprias mãos. E então vem a verdade que liberta. A vida não te pede resultados, te pede alinhamento. Quando você começa a dissolver o velho merecimento distorcido, quando atravessa o limiar da expansão e quando assume uma identidade capaz de sustentar o que você deseja, o movimento começa sozinho. Avançar deixa de ser pesado, deixa de ser cansativo, deixa de ser um esforço interminável. Tudo passa a fluir de maneira natural, porque agora existe coerência entre o que você pensa, sente e se tornou. É como se finalmente o universo parasse de empurrar você para trás e começasse a te encontrar no meio do caminho. O avanço não nasce da força, nasce da integração interna. Quando você deixa de ser a pessoa que trava a própria vida, você se transforma na pessoa que liberta o próprio destino. Chega um ponto da jornada em que você finalmente percebe que avançar não é sobre velocidade, é sobre profundidade. Não é sobre correr mais rápido, é sobre caminhar com mais verdade. Não é sobre fazer tudo perfeito, é sobre não fugir mais de si mesma. Porque avançar não é um movimento para fora, é um movimento para dentro. E ninguém te conta isso porque é mais fácil vender técnicas do que sustentar transformações. A verdade é que a sua vida muda no dia em que você para de tentar consertar o externo e começa a reorganizar o interno. É quando você entende que nada está travado lá fora, está travado dentro. E quando algo se destrava dentro, tudo se move fora. É assim que os ciclos se quebram. É assim que você abre caminhos que antes pareciam inexistentes. Só que para chegar nesse ponto, você precisa encarar uma revelação desconfortável. Tudo o que você vive hoje é compatível com quem você tem sido até agora. Não quem você deseja ser, não quem você sonha ser, mas quem você é emocionalmente na prática. E quando você percebe isso, algo muda. A desculpa perde força, a vitimização perde terreno. A narrativa do não consigo se desfaz. Porque você entende que não existe vida grande sustentada por uma identidade pequena. E é aí que uma nova consciência começa a nascer dentro de você, silenciosa, firme, profunda. A consciência de que você não precisa de permissão para avançar. Você precisa de disposição para se transformar. A vida não te pede que você seja perfeita. Ela te pede que você seja honesta. Honesta consigo, com seus limites, com seus medos, com seus sonhos, com suas incoerências.
porque só quando você olha de frente para a própria verdade é que o caminho se revela inteiro. E talvez essa seja a parte que mais dói. Perceber que o avanço não é adiado pelo que falta, mas pelo que você se recusa a abandonar. Dói admitir os apegos emocionais. Dói soltar versões que foram importantes em algum momento. Dói liberar histórias que você contou por tanto tempo que quase acredita que são parte da sua identidade. Dói desapegar de crenças que te acompanharam a vida inteira. Mas também é libertador, porque cada parte que você solta abre espaço para algo maior entrar. A vida não quer te punir quando te coloca diante de desconforto. Ela quer te mostrar exatamente onde está o ponto de ruptura, o lugar onde o velho eu precisa morrer para que o novo eu possa finalmente nascer. E essa morte não é destruição, é transição. É atravessar uma fronteira invisível, onde sua consciência se expande e sua força interna desperta. É deixar de se mover pelo medo e começar a se mover pela verdade. E quando essa verdade se instala dentro de você, algo profundo acontece. Você para de negociar consigo mesma. Não negocia mais a própria dignidade, nem seus sonhos, nem seu valor, nem seu propósito. Você começa a se tratar com a mesma seriedade com que sempre tratou os outros. E isso muda tudo. Porque a vida responde à forma como você se posiciona diante dela. Quando você se encolhe, ela te entrega pouco. Quando você se assume, ela abre espaço. Quando você se compromete, ela se reorganiza. Quando você se alinha, ela flui. Nesse ponto, você percebe que avançar nunca foi sobre fazer mais. Sempre foi sobre ser mais. Ser mais consciente, mais inteira, mais honesta, mais corajosa, mais madura emocionalmente. E por mais contraditório que pareça, quando você se torna mais, o fazer fica leve. As portas se abrem, os caminhos aparecem, as oportunidades chegam, as sincronicidades aumentam, porque agora tudo está vibrando na mesma frequência do destino que te espera. E você começa a perceber que existe um movimento maior operando por trás de tudo. Algo que sempre esteve ali, mas que você só sente quando se alinha internamente. A sensação de que a vida não é contra você. A vida é com você. Ela só estava esperando que você parasse de lutar contra si mesma. Tudo que parecia difícil se simplifica. Tudo que parecia distante se aproxima. Tudo que parecia impossível começa a respirar perto. É nesse momento que você percebe a verdade que ninguém te contou. Você não avança quando aprende. Você avança quando desperta. E despertar é entender que a vida inteira estava esperando pela sua decisão de se tornar quem você veio para ser. Chega um momento da caminhada em que você finalmente entende que avançar não acontece no dia em que você conquista algo, mas no dia em que você deixa de se sabotar. Avançar começa na primeira vez em que você escolhe não repetir o velho padrão. Na primeira vez em que você fica consciente o suficiente para perceber o que está fazendo consigo mesma. Na primeira vez em que você interrompe o ciclo no exato ponto onde sempre escorregava. Avançar é essa micro-vitória invisível que o mundo não aplaude, mas que muda tudo por dentro. E é curioso como, à medida que você evolui, a vida começa a te mostrar que nada estava fora do lugar. Cada demora, cada porta fechada, cada desvio inesperado, cada silêncio, cada fase de confusão, tudo era parte do processo que estava moldando a estrutura emocional que você precisaria para sustentar o próximo nível. Você não estava sendo punida, estava sendo preparada. E quando essa percepção desce para dentro, tudo ganha outro sentido. A dor vira instrução, a espera vira amadurecimento, o caos vira alinhamento. Você começa a enxergar que por trás de todo avanço verdadeiro existe uma compreensão que só chega depois que você atravessa.
A compreensão de que a vida nunca te deu menos do que você suportaria e nunca te pedirá mais do que você pode se tornar. O avanço é proporcional à profundidade da sua consciência. E consciência nasce nos lugares onde você para de fugir e começa a olhar. Olhar para si, para os padrões, para os medos, para as ilusões que você alimentou, para as histórias que você contou para sobreviver. Porque só quando você olha é que pode transformar. E nesse processo, algo silencioso e poderoso começa a acontecer dentro de você. A autossabotagem começa a perder força. Aquela voz que dizia, não vai dar certo, fica mais baixa. Aquele impulso de desistir fica mais lento. Aquela tendência de se podar antes de florescer começa a desaparecer. Não porque você virou outra pessoa de um dia para o outro, mas porque você está voltando a habitar a própria consciência. Você está voltando para si, voltando para o eixo, voltando para a própria verdade. E quando você volta para si, algo se realinha no universo. O caos externo perde poder, a opinião alheia perde interferência, o medo perde centralidade, as antigas desculpas não se encaixam mais. Você começa a blindar sua energia de forma natural, sem esforço, como se tivesse ativado um novo sistema interno de proteção emocional. Porque quando você reconhece seu próprio valor, você não se expõe ao que te diminui, não se distrai com o que te paralisa. Não se entrega ao que te rouba de você mesma. É aqui, exatamente aqui, que a mágica do avanço acontece. Naquela transição em que você deixa de viver reagindo ao mundo e começa a viver a partir da sua própria consciência. Você deixa de ser empurrada pela vida e passa a conduzi-la. Deixa de ser refém do emocional e passa a ser autora dele. Deixa de se sentir pequena e passa a ocupar o espaço que sempre foi seu. Esse é o ponto de virada. E ele não é barulhento. Ele é interno, suave, mas definitivo. E quando você chega nesse ponto, algo que parecia distante se revela. Avançar não é um ato isolado. É um estado. Um estado em que você se escolhe. Um estado em que a sua presença se torna maior do que o seu medo. Um estado em que a sua verdade pesa mais do que a opinião dos outros. Um estado em que você começa a caminhar com um tipo de dignidade silenciosa que não precisa se justificar. É uma postura, uma vibração, uma consciência que diz: eu entendi quem eu sou, eu entendi o que mereço, eu entendi para onde estou indo. E essa compreensão cria uma espécie de gravidade interna. As oportunidades certas começam a orbitar ao seu redor. As pessoas certas começam a aparecer. As decisões difíceis ficam mais claras. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. A vida sempre esteve pronta para te entregar mais. Você é que ainda não estava pronta para receber. É assim que o avanço acontece. Não como um salto, mas como um despertar gradual que um dia se torna impossível de ignorar. Uma lucidez que acende devagar até iluminar tudo. E no instante em que essa luz se estabiliza dentro de você, o caminho que antes parecia cheio de muros se revela como uma estrada aberta te convidando a seguir. E então chega o momento em que você entende, com uma clareza que não se explica, apenas se sente que nada na sua vida estava atrasado. Você estava no tempo exato da sua própria maturação. O avanço não veio antes porque você ainda não tinha a estrutura emocional para sustentá-lo. E agora, pela primeira vez, você não está mais tentando avançar de fora para dentro. Você está avançando de dentro para fora. E essa mudança muda tudo. É como se uma porta silenciosa tivesse se aberto dentro de você. Uma porta que sempre esteve ali, mas que só se revela quando você deixa de se esconder da própria verdade. E quando essa porta se abre, você percebe que avançar não é um salto no escuro, é um retorno para casa.
Um retorno para quem você sempre foi antes de aprender a se diminuir, antes de acreditar que precisava pedir permissão para existir, antes de pensar que precisava encolher para caber nos espaços que nunca foram seus. Avançar é voltar para si, voltar para o seu eixo, voltar para a dignidade de reconhecer que você merece mais, não porque você fez tudo certo, mas porque você finalmente despertou. E o despertar é a única qualificação que a vida pede. Nesse instante, o medo perde a velha autoridade. As dúvidas não te paralisam mais. O passado deixa de ditar o ritmo dos seus passos. E aquilo que antes parecia impossível agora parece apenas o próximo capítulo. Porque quando você se alinha à própria verdade, o universo inteiro começa a se reorganizar ao seu redor. Cada detalhe, cada encontro, cada movimento, cada começo, cada fim, tudo passa a cooperar. E você sente, talvez pela primeira vez, que não está andando sozinha. Que existe algo maior conduzindo, guiando, fortalecendo, abrindo caminhos que antes pareciam muros, iluminando lugares onde antes havia sombra. Não é coincidência, não é sorte, é alinhamento, é expansão, é despertar. A vida responde ao seu nível de consciência, e a consciência que você acessou agora é outra. É mais alta, é mais clara, é mais inteira. E a partir desse ponto, avançar não é mais uma questão de como, é uma questão de quem. Quem você vai escolher ser todos os dias? Quem você vai sustentar quando ninguém estiver olhando? Quem você vai defender quando o mundo tentar te empurrar de volta para versões que já não te servem? Quem você vai honrar quando o medo vier te lembrar do que você já superou? Quem você vai permitir que te acompanhe nesse novo ciclo e quem você vai precisar deixar para trás? Porque sim, avançar também é despedida. Despedida de padrões, de dores, de expectativas, de apegos, de pessoas que não reconhecem a sua nova vibração. Mas toda despedida gera espaço. E é nesse espaço que a vida coloca tudo o que você pediu, desde que você tenha coragem de recebê-lo. E talvez essa seja a parte mais bonita do avanço. Perceber que você não precisa mais provar nada. Você só precisa continuar. Continuar sendo fiel a si mesma. Continuar caminhando mesmo quando o ritmo for lento. Continuar honrando o processo mesmo quando ninguém estiver aplaudindo. Continuar escolhendo a versão que você está se tornando e não a versão que você aprendeu a tolerar. Porque no final, avançar na vida nunca foi sobre chegar rápido, sempre foi sobre chegar inteira. E agora você está pronta, você está consciente, você está firme, você está no exato ponto onde a vida começa a se abrir de verdade. E se você sentir, lá dentro, aquela vibração suave dizendo, é agora, escuta. Porque essa vibração é o chamado para o próximo nível, o chamado para a expansão, o chamado para se tornar quem você nasceu para ser, o chamado para viver a vida que sempre foi sua, mas que só agora você tem maturidade para sustentar. Então vai no seu ritmo, vai na sua verdade, vai no seu tempo, mas vai, porque nada está te prendendo além das histórias que você já começou a desmontar. E agora que você sabe disso, não tem volta. Uma vez que você desperta, nunca mais volta a dormir na própria consciência. E a vida inteira, absolutamente inteira, começa a se mover a partir desse instante.